Bom dia. Bom dia. Good morning. We're going to be a good team. A gente vai trabalhar bem junto. My name is Dave Ferguson, Meu nome é David Ferguson and I want to say thank you very much for the very gracious introduction. e eu gostaria de agradecer muito a introdução generosa do Ricardo. And it has been just terrific for me to be here in Brazil over the last 7 days. Tem sido assim, maravilhoso para mim estar aqui no Brasil nos últimos 7 dias. I think by the time I get home to Chicago, I'll have been on 7 flights in 8 days. E eu imagino que quando eu chegar em Chicago, eu vou ter estado alguns dias, algumas horas de dias voando pelo país. So I've got to see a lot of Brazil. E eu tive a oportunidade de conhecer bastante do Brasil. We got to go to Rio and Recife and of course Campinas. E nós fomos para o Rio, fomos para Recife e obviamente Campinas. And Rio, I mean, is a beautiful city. Olha, o Rio é uma cidade linda. And of course Recife has beautiful beaches. E Recife tem praias lindas. But of course Campinas has beautiful people. Mas Campinas tem gente bonita, certo? Amen. Amém? I thought we'd all agree on that one. Imagino que todo mundo ia concordar com isso. And just in that time, I really have. I've fallen in love with this church, with this country, and I am a great fan of your pastor. E eu não somente tenho me apaixonado por este país, por esta igreja, mas também a família do meu pastor. Would you just join me in expressing your admiration? Me juntem-se a nós e dar graças e agradecer ao Ricardo e a sua família. And candid, part of it might be because we do have a lot in common. E principalmente porque a gente tem muita coisa em comum. We both are very big believers that the way to advance the Jesus mission is through church planting. E nós somos assim crentes profundos de que a maneira de alcançar ou avançar a causa de Jesus é através de plantação de igrejas. And we both really want to do everything we can to help more and more people find their way back to God in Christ. E a gente não mede esforços, fazemos tudo o que nós podemos para que as pessoas possam encontrar o seu caminho de volta para Deus. Now, I've been blessed to be a part of a church that has seen really thousands of people find their way back to God. E eu tenho sido abençoado por ser parte de uma igreja que tem visto milhares de pessoas encontrando o seu caminho de volta para Deus. For some of those people it was the very first time, and for others it was like yet once again finding their way back to God. Para algumas daquelas pessoas era a primeira vez que estavam vindo para Deus. Para outras eram pessoas que estavam retomando um caminho que haviam interrompido. Sometimes the stories are instant and dramatic. Às vezes as histórias são instantâneas e dramáticas. But sometimes the stories are slow and take several years. Mas às vezes as histórias também são graduais, elas demoram muitos anos para acontecer. But one of the things I've enjoyed is hearing the stories of people who do find their way back to God. Mas o que eu gosto é de ouvir as histórias das pessoas que realmente encontram o seu caminho de volta para Deus. And people love to tell me their stories. E as pessoas adoram contar para mim as suas histórias de vida. And so I've got to hear probably hundreds of stories of people finding their way back to God. E a mim ocorreu de ouvir assim dezenas de histórias de pessoas que se reconectaram, voltaram para Deus. And when people find their way back to God, it's like they take me by the hand. E quando as pessoas assim encontram o seu caminho de volta a Deus, elas me pegam pela mão. And they tell me where they started. E eles me contam onde elas começaram. And then they show me the journey that they went on. Então elas me mostram a jornada pela qual elas passaram até chegar até Deus. And as you hear story after story, and you e à repeat medida this que você story, escuta história depois de história e você chega até o final dela, it's like a trek or a path emerges. E é quase assim que um caminho, uma emergência de um caminho que você conhece. And eventually there's like this well-worn path that you tell other people, here's how so many other people have found their way back to God. E esse caminho fica tão gasto porque você acompanha de tantas pessoas que você pode dizer, olha, esse é o caminho que geralmente acontece quando as pessoas estão voltando para Deus. And so after hearing so many stories, my brother and I decided to write a book. E depois de ouvir tantas histórias, meu irmão e eu decidimos escrever um livro. And the book really describes the path that so many people have gone on to find their way back to God. E esse livro descreve a jornada, o caminho que as pessoas percorreram para chegar de volta a Deus. And the hope in the book was that it would help even mothers find their way back to God as well. E a expectativa desse livro é que as pessoas também encontrem o seu caminho de volta a Deus. And so I thought maybe we'd just begin by hearing one of those stories that I've heard. E eu gostaria de começar contando uma dessas histórias dentre aquelas que eu ouvi.
my journey started when I was 2 years old, and my mom and my dad divorced, and we had lived with my grandmother for a long time, and my grandmother and I did not have a good relationship. I met my ex-husband when I was a junior, met at a bar. I didn't really know who I was, though, at 16, 17 years old, to be in love or even know what it meant. It just, something was missing, but I just was so in the moment and wanted to get married and the whole fairy tale that I kind of pushed those feelings aside. Once we had my daughter, it definitely took a turn for the worse. His behavior changed and my behavior changed. And then once I found out I was pregnant with my son, I felt like I was just stuck. I have 2 kids, and I definitely don't want to be a single mom with 2 kids. So I knew something had to change, and I just kind of went the wrong way to make that change. I had an affair, and then on Father's Day weekend, I had another affair. I think from the beginning of being with a grandmother that treated me like a piece of crap to now being in a relationship that I'm just destroyed and slept with multiple men, but there was no God. And if he was there, he was not a nice person. So, I would pray, but I didn't know who I was praying to. I just kind of, someone's there, so hear me, and you probably hate me, and why would you let this happen? The last affair I had turned into a relationship. It lasted 3 years, and it was a living hell. I was emotionally and physically abused, and my son was physically abused. Scissors being thrown, TVs being thrown, me locked in the room with a gun to my head, and they were just on the other side screaming. And during that time, I became a drug addict. I was on coke, and I drank a lot, and it lasted 3 years because I didn't know how to get out of it. So the only way I was able to get out of it was I moved. So I moved and didn't know where I was. Before I moved, I met my now husband. The first day I met him, we, literally an hour after I met him, we ate at a TGI Fridays. We told each other stuff, and there was no judging because we both were there. We both had similar stories. It was scary. So I sobered myself up. Still had no God, but just knew I needed to do something because I was probably going to lose my kids. So we decided to get married, and before we did, we found the church. Everyone was amazing with our kids and where they should go, and it was life-changing. It is life-changing. It was amazing. Once the first service that we went to, we knew we needed to get baptized before we got married, that we needed to wash all the sins that we have committed in our previous marriages before me and him committed to each other. For years, many years, my husband and I both tried to do it on our own, and that wasn't working. So now we have a place that we could turn to when we need it. It's a relief. It's definitely a relief in any part of our relationship. If we have a troublesome moment, we turn to God, we pray. We're not going to drugs and alcohol and affairs. We're going to God. So that is a relief to have that in our small group. People who message me daily, what can we pray for you about? It's an awesome feeling. It's a place that I am comforted and loved unconditionally, no matter what. It's what a home should feel like, and it does. What an awesome story, huh? Que história maravilhosa, não é? Vamos bater palmas, gente. Que Deus fez. Sorry, excuse me. Pardon me. There'll be many Sundays where Carissa or her husband will find me, and they'll just say, "Hey, thank you so much for helping me find my way back." Há vários domingos em que a Carissa e seu marido me encontram e eles me dizem: muito obrigado, David, por nos ajudar a encontrar o nosso caminho de volta. And I just wonder, have maybe any of you ever felt some of the things that Carissa felt? Quantos de vocês sentiram, tiveram aquelas experiências, aqueles sentimentos que a Carissa teve? Quantos de vocês? And maybe it's not quite as dramatic as hers. E talvez não seja tão dramático como o dela.
Or maybe in some cases it was. E em alguns casos pode ser que tenha sido. But you know what it's like to feel a similar kind of emptiness. Mas você sabe o que é sentir um vazio similar ao dela. You know what it's like to be in those places where you have longings that have gone unmet. Você sabe como é estar naqueles lugares onde você tem desejos que continuam sendo não preenchidos. Or you know what it's like to find yourself someplace that you never intended to be. Ou encontrar-se em um lugar que você nunca queria estar. And maybe even in this moment as you're pondering your own life, like her, there's some of that feels familiar, like there's got to be more. E talvez você se sinta como ela se sentiu, em que você se encontre hoje em um lugar que você deve estar dizendo, tem que haver alguma coisa a mais. And this feeling of there's got to be something more are longings that lie deep within our souls. E esse sentimento de que tem que haver alguma coisa a mais está ligado a esses desejos que estão profundamente arraigados no nossa alma. And I want you to pay attention to these longings. E eu quero que você preste atenção nesses desejos que você tem em sua alma. Because these longings were something that I hear in almost every person's story as they find their way back to God. Porque esse sentimento, esses desejos, eu escuto de todas as pessoas que contam as suas histórias para mim de sua jornada de volta para Deus. And these longings are either the first step to God or the first step away from God. E esses desejos são ou o primeiro caminho de volta para Deus, o primeiro passo de volta para Deus, ou o primeiro passo para longe de Deus. And let me tell you, typically there's three primary longings that I hear. Essencialmente, há três desejos primários que eu escuto nessas histórias de retorno. And I'm going to ask you to kind of participate with me. E eu quero que vocês participem comigo. Put your hand on your heart. Coloque sua mão no seu coração. The first longing that I often hear a lot about is a longing for love. O primeiro desejo que eu ouço nessas histórias é o desejo de amor. Both to be loved and to love. O desejo de amar e de ser amado, de ser amada. The second longing that I often hear, do this with me. E o segundo desejo que eu escuto é esse aqui. Faça isso comigo aqui, com o seu punho. Like you're going forward with purpose. Como se você estivesse indo para frente com um propósito. Vamos lá. The second longing I often hear a lot about is a longing for purpose. O segundo desejo que eu identifico é um desejo de propósito de vida. To make a difference in the world. Fazer uma diferença nesse mundo. To have a cause that you're giving yourselves to. De ter uma causa a qual você se dedica. And then the third longing that I often hear a lot about. E o terceiro desejo sobre o que eu sempre escuto nesses caminhos de volta. Point to your head. Aponte para a sua mente. Is a longing for meaning. É um desejo de significado. There are some things probably in your life that just don't make sense. Provavelmente há coisas na sua vida que não fazem sentido. That make you ask why. Que lhe fazem perguntar por quê. They're the big questions you'd love to ask God. E são grandes questões que você adora fazer para Deus. Perguntas que você gosta de apresentar a Ele. Let's start by talking about this longing for love. Vamos começar falando sobre esse desejo de amor. There's a guy by the name of Glenn Wolfe. Havia um homem chamado Glenn Wolfe. And Glenn Wolfe holds the record for the most number of marriages in the United States. E o Glenn Wolfe, ele detém o título de o maior número de casamentos nos Estados Unidos. Anybody want to guess how many times Glenn Wolfe Quem has been quer married? adivinhar quantas vezes ele já foi casado? 2? 12? 20? 100? Not quite 100. Não tanto 100. 29 times. 29 vezes. 29 vezes. 29 times. 29 vezes casado. His longest marriage was 7 years. O seu casamento mais longo durou 7 anos. The shortest lasted just 19 days. E o mais curto durou 19 dias. And here's a little bit of trivia. E aqui, vamos lá fazer uma trivia, um joguinho aqui. Guess what his job was? Adivinha qual era o trabalho, a profissão dele? Pastor? Yes. Chegaram. Ela acertou. He was a pastor. Ele era pastor. 29 divorces, I'm not sure how good, but he was a pastor. Eu não sei como isso é possível, mas ele era pastor, Paula. Here's what I want you to think about, though. É isso que eu quero que você pense agora. Pensa comigo. Why didn't Glenn Wolfe stop with the fourth marriage? Por que o Glenn Wolfe não parou no 4º casamento, por exemplo? Or at least the 14th marriage? Ou pelo menos no 14º casamento. Por que ele não parou? Or the 24th marriage? Ou no 24º casamento. Por que ele não parou ali? Think about it. Why did he keep trying? Pensa comigo. Por que ele
continuava tentando. And now think about us. Why do all of us keep trying? E a gente pode se perguntar, por que a gente continua tentando? Why do we always, even into our old age, we keep pursuing love? Por Am que I nos right? nossos relacionamentos a gente continua a perseguir e a buscar amor? Não é verdade? We want to love and we want to be loved. Nós queremos amar e queremos ser amados, amadas. And relationships are hard. E relacionamentos são difíceis, Amen? certo? But we Amém? keep trying. Mas a gente continua tentando. Right? We get dumped. Nós... Say it again? We get dumped, they break up with Ah, us. a gente, ele termina com a gente, ela termina com a gente, We get hurt. a gente fica ferido, ferida, We get divorced. a gente se divorcia, But we still try again. mas a gente tenta de novo. What's the matter with O us? que acontece com a gente? I remember I was dating my wife. Eu me lembro que eu estava namorando a minha esposa, She broke up with me ela rompeu when we comigo, were dating. enquanto a gente estava namorando. I kept chasing her. Eu continuei buscando, indo atrás dela. She kept running. E ela continuou correndo de mim. But eventually I caught her. Mas, eventualmente, eu a alcancei. Why do we always pursue love? Por que a gente sempre vai atrás e busca amor? Because there's something inside of us put by God to love and to be loved. Porque tem alguma coisa colocada aqui dentro por Deus que tem a ver com amar e ser amado. God put that inside of you. Deus colocou isso dentro de você. And it's only going to be satisfied when you pursue it in Him. E somente será plenamente satisfeito quando você buscar a Ele. How about this longing for purpose? Muitas vezes temos esse desejo de propósito. Think back when you were a little kid. Lembre-se quando você era criança. Maybe, let's say 5, 6, 7 years old. Talvez entre 5, 6, 7 anos de idade. When you were 5, 6, 7 years old, what did you want to be when you grew up? Quando você tinha aquela idade, o que você queria ser quando crescesse? Maybe a doctor, Talvez um médico, Teacher, médica, professor, fireman, professora, bombeiro, astronaut. astronauta. I'll tell you what, turn to someone next to you and just tell them, what did you Olha. want to be when you were little? Vira para alguém do seu lado e pergunta o que você queria Go and ser do quando that você right quando você era criança. O que você queria ser na vida? Pergunta. Okay. That's working for you? Yes, it's working for me. Use it. Use it completely. What do you want to be when you were 5, 6, or 7? I'm going to tell them. Guess what I wanted to be when I was little? Adivinha o que eu queria ser quando eu era pequeno? I wanted to be a professional basketball player. Eu queria queria ser um jogador de basquete profissional. You're laughing because I'm only 5'10", right? Vocês estão rindo porque eu só tenho 1,5 metro, ou 1,60 m, certo? And every year I think maybe this is the year a team's going to draft me. E eu pensava, talvez seja esse ano em que o meu time vai me escolher para jogar com eles. But why in the world, when we're little, are we dreaming about a job? Porque nós, enquanto crianças, a gente estava sonhando a respeito de uma profissão, de um emprego no futuro. Why are we thinking about a profession at all? Por que a gente estava pensando por ter uma profissão quando a gente era tão criança? You don't need a job at that age. Com aquela idade, você não precisa de emprego, You profissão. don't have any bills to pay. Você não tem nem contas para pagar. I mean, you're still learning the alphabet and trying to spell your name. Você está aprendendo ainda o alfabeto e a soletrar o seu nome naquela idade. Why do you think we think about what we want to do or what we want to be when we grow up? Por que naquela idade a gente pensa e fica tentando projetar o que a gente vai ser quando crescer? Because you already had this longing for purpose. Porque você já tem esse desejo de propósito. Even as a little person, God already put that longing for a cause you give your life to inside of you. Porque mesmo enquanto criança, Deus já tinha colocado e já tem colocado em nós esse desejo de ter uma causa pela qual a gente lutar. And I'm telling you that longing for purpose only gets satisfied in God. E eu posso dizer-lhe que esse desejo de propósito pode ser somente satisfeito em Deus. So work with me. Então, trabalha comigo aqui. We have a longing for love. Nós right? temos um desejo de amor no ahead and do that, coração. please. Pode colocar sua mão no seu lado direito, por favor. We have a longing for purpose, Temos também um desejo de propósito, but we also have a longing for meaning. mas nós também temos um desejo de significado. We want answers to the big questions of why. Nós queremos respostas para as grandes perguntas da vida. Por quê? I have 2 different families in my small group who suffered tremendous tragedy. Nós temos 2 famílias no meu pequeno grupo que passaram por tragédias tremendas. One of them had a daughter who was murdered at 17.
Uma deles tinha uma filha que foi assassinada na idade de 17 anos. Painful pain that I can't even imagine. Uma coisa tão dolorosa que eu não consigo nem imaginar. Another one had a 21-year-old son, brilliant athlete. E a outra família tinha um jovem, um filho de 21 anos, um atleta brilhante, Who at 21 just collapsed on the basketball floor and died. que na idade de 21, ele simplesmente caiu morto na quadra de basquete. And there have been many nights in our small group E tem havido muitas noites no nosso grupo pequeno, where we wrestle with the question of why. nas quais a gente luta com a ideia, por que Deus? And my hunch is that you've had enough pain in your life E eu acredito que você tenha tido bastante sofrimento e dor na sua vida. that at some point you too have said, why? Why, God? Porque ao ponto em que você chegou diante de Deus e falou, Deus, por que isso? Por quê? I mean, God, if you're good, why do you let this happen? Deus, se o Senhor é bom, por que isso aconteceu comigo? God, what's the point? Why am I here? Qual é o propósito disso? Por que eu estou aqui? Why do you allow this kind of pain? Por que você permitiu esse tipo de dor na minha vida? And I'm telling you, this longing for meaning Isto é um desejo de significado, de Only fazer gets- sentido. it was put there by God, Foi colocado entre nós esse desejo por and it's Deus only going to be satisfied by God. e somente será satisfeito em Deus. So this longing for love, Esse desejo de amor, the longing for purpose, esse desejo de and the propósito longing for meaning e esse desejo de significado. are things we all experience on this journey. São coisas que todos nós experienciamos nessa jornada. You can even say we're hardwired with these longings. Nós somos como que estruturados a pensar dessa forma, como se todas as conexões internas nossas apontassem para essas três And see, características. the problem is not that we have these longings. O problema não é que nós tenhamos esses três desejos. The problem comes when we try to fulfill them on our own without God. O problema é quando nós tentamos preencher esses desejos por nós mesmos, sem Deus. Let me say that again so that sinks in. Olha, então deixa eu dizer novamente para que a gente assimile isso. These fundamental longings that we all have, Esses desejos essenciais, primários, fundamentais que nós temos, the problem is not the longing. o problema não são os desejos. They were actually put there by God. Eles foram colocados em nós por Deus. The problem is when we try to satisfy them outside of God. O problema é quando nós tentamos satisfazê-los fora de Deus, distante de Deus. When we on our own pursue love in an affair, Quando nós, por nós mesmos, procuramos amor num caso. or we try to pursue some weird intimacy through pornography. Ou quando buscamos intimidade através da pornografia. Our desire to make a difference turns into drivenness or workaholism. Ou o desejo de fazer diferença nos transforma em workaholics ou teimosia. Or even our desire for meaning, we trust our doubts more than we trust God. E nesse desejo, nessa busca de significado, a gente acaba acreditando mais nas nossas dúvidas do que necessariamente em Deus. Now here's the good news this morning. Aqui está a boa notícia essa manhã. These longings that all of us feel can be satisfied Esses desejos que todos nós sentimos podem ser satisfeitos if they become the beginning of your journey back to God. se eles se tornam o começo, o princípio da sua jornada de volta para Deus. Now Jesus tells a story that's considered one of the greatest stories of all time. Jesus nos conta uma história que, na verdade, é uma das maiores histórias de todos os tempos. And it's a story of a lost son who has these longings. E é a história de um filho perdido que tinha esses desejos. And we're going to read this from Luke chapter 15, verses 11 through 24. E nós vamos ler isso em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 24. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 24. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra?
e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de paixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. So this is a story of a son who has longings. Essa é a história de um filho que tinha desejos. And he thinks to himself, there's got to be something more. Ele pensava consigo mesmo: tem que ter alguma coisa a mais nessa vida. Now, in the context of a first century Middle Eastern culture, No contexto do primeiro século da cultura do Oriente Médio, the son asking for his inheritance early was one of the worst insults that a father could receive. o filho pedindo, um dos filhos pedindo herança com o pai ainda vivente, era uma das coisas mais vergonhosas e piores que podiam acontecer. See, the son was not only expected to wait until his father died to receive his inheritance, Veja, o filho não estava esperando até a passagem, o falecimento do pai para ter herança. the son was also expected to take care of his father in his old age. Não somente isso que ele queria, mas ele não estava querendo tomar conta do seu pai na idade já avançada. So this son, though, comes to the father, Então esse filho vem para o pai, and it's as if he said, seria como se ele estivesse dizendo: Dad, I don't really care if you live or die. Pai, eu não ligo se você morrer I ou just know viver. there's something more, Eu só quero alguma coisa a mais. and I want it now. E eu quero agora. This was hugely offensive. Isso era grandemente ofensivo naquele contexto. But before we start casting the son aside, Mas antes da gente começar a colocar de lado o filho, and we just dismiss him as ungrateful and selfish, e a gente acabe assim considerando como egoísta e ingrato, what he's feeling in that moment is something that a lot of us, I would say all of us feel. o que ele estava sentindo naquele momento é uma coisa que todos nós temos, todos nós sentimos. He felt like life wasn't bringing me what I hoped for. Ele estava dizendo: olha, a vida não me está trazendo o que eu estou buscando. This isn't what I want. É isso aqui que eu quero. I deserve better. Eu mereço mais. These were longings. Esses eram desejos que ele tinha. And so let me say this again. Então, deixe-me dizer novamente. These longings are something we should feel. Esses desejos são desejos que nós devemos ter. Now let me be clear about this. E deixe-me ser claro a respeito disso. That doesn't mean every desire you act on Isso não quer dizer que cada desejo que o impele ou impele a fazer alguma coisa, no, but these desires were put inside you by God, mas essencialmente que esses desejos que foram colocados em você foram por Deus. and if you allow them, those longings will actually guide you back to God. E se você permitir, esses desejos vão de fato levá-la de volta para Deus. But see, in the story, the son is convinced he has to leave his father in order to fulfill those longings. Mas veja, nessa história que Jesus conta, o filho deixa o pai a fim de perseguir esses desejos, preencher esses desejos longe do pai. So it says he set off for a far distant country. E o texto nos diz que ele foi para um país distante. Now, we don't know exactly what happened in that distant country. Nós não sabemos o que aconteceu nesse país distante. It does say the younger son squandered his wealth in wild living. O texto nos diz que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. So we're kind of left to imagine, what does that mean, wild living? O que quer dizer isso aqui? Olha, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. I think if the story was told today, Eu penso na história que nos foi dita hoje. the son probably would have wandered off to Las Vegas, Se fosse nos dita hoje essa história, talvez falasse assim: olha, o filho pegou a herança e foi para Las Vegas. or maybe Amsterdam, Ou talvez foi para Amsterdã. or maybe Rio during Carnival, Ou durante o carnaval para o Rio. right? Certo? But he wanted something more. Mas ele queria alguma coisa mais, And so maior. in pursuing something more, Então, em busca desse algo maior, it probably included parties talvez incluísse festas and binge drinking e excesso de bebida. and women who are willing to satisfy his every desire. E mulheres que quisessem satisfazer todos os seus desejos. And it didn't take long for the son to blow his entire inheritance. E não demorou muito para o filho gastar toda a sua herança. And now this adventure clearly turned sour.
E agora essa história realmente fica muito ruim. And he found himself with no money, E ele se encontra sem dinheiro, with no food, sem comida and with no friends. e sem amigos. And then the story continues. E a história continua. It says he went out and hired himself to a citizen of that country E ele diz lá que ele foi empregar-se com os dos cidadãos daquela região, who sent him out to feed the pigs. que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. And at that point, he longed to fill his stomach with the pods the pigs were eating. E naquele momento ele desejava alimentar-se das comidas, dos restos que estavam sendo dados para os But porcos. no one gave him anything. Mas ninguém lhe deu nada. And I want you to notice this. E eu quero que você observe isto. His longing for love O seu desejo por amor wasn't satisfied não foi satisfeito in sexual pursuits em buscas sexuais, or a lot of different women. ou muitas mulheres. His longing for purpose O seu desejo de propósito wasn't in getting all the money from his father. não estava em ter todo o dinheiro do seu pai. And his journey for meaning left him with all kinds of questions why. E a sua jornada de busca por significado o deixou com todos os tipos de perguntas. Por quê? Why Por did quê? things turn out like this? Por que as coisas ficaram desta forma Why tão am I so ruins? lonely, broken, empty? Por que eu sou tão sozinho, quebrado e vazio? Why did I end up in a place like this? Por que eu acabei num lugar como esse? And see, I think the story of the lost son is actually my story and every one of our story. Então eu creio que a história do filho perdido é a minha história, é a nossa história. Some of us, it's less dramatic, some of us more dramatic, but it is a story of all of ours. Algumas das nossas histórias são mais dramáticas, outras são menos dramáticas, mas é sim a história de todos nós. And so this brings us to a very important question. Isso nos leva a uma questão muito importante. And it's a question you're going to have to answer over and over again in your life. Mas é uma resposta, uma pergunta que você vai ter que responder mais de uma vez ao longo de sua vida. Where are you going to go to satisfy these longings? Aonde você irá para satisfazer estes desejos? Where are you going to go to satisfy that longing to love and be loved? Aonde eu irei para satisfazer aquele desejo de amar e ser amado, ser amada? Where are you going to go? Onde To satisfy você vai? that longing for purpose. Aonde você vai para satisfazer aquele desejo de propósito? Where are you going to go to satisfy the longing for meaning, to make sense out of life? Para onde você irá para satisfazer esse desejo de fazer sentido da vida? And it's so important. Will this be something you're going to go, oh, I'm going to figure it out on my own? Você pode dizer, eu vou descobrir isso por mim mesmo, mim mesma. Is it going to draw you away from God? E isso pode te levar para longe de Deus. Or will it draw you to God? E essa pergunta pode também te levar para perto de Deus. I want to go back to the story of the prodigal son. Quero voltar à história do filho pródigo. Now, why do you think the prodigal was so reluctant to come home? Por que você acha que o filho pródigo estava tão relutante em voltar para casa? Yes, I mean, he'd blown his entire inheritance. Sim, ele realmente gastou irresponsavelmente toda a sua herança. But why not just come on home? Então, mas por que não voltar imediatamente para casa? Why? Por quê? I think there was a reason. Eu acredito que existe uma razão, There was a big reason. uma grande razão. And here it is. E aqui está. I'd studied this story for a long time. Eu estudei essa história por um longo tempo. And there was something I didn't know about this story. E havia alguma coisa que eu não sabia a respeito desta história. And here's what it is. E aqui é ela. When a Jewish boy would squander his inheritance amongst the Gentiles, Quando um jovem judeu gastava toda a sua herança entre os gentios, if he dared, at that point, after doing all that, try to return back to the community, se ele ousasse, tendo gastado toda a sua herança entre pessoas que não eram judias, se ele ousasse retornar para a sua comunidade, there was a tradition called Kezazah. havia uma tradição judaica chamada Kezazah. Say that after me. Kezazah. Repita depois de mim. Kezazah. Let's say that again. Vamos de novo. Kezazah. 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 And the tradition was this, E a tradição consistia nisto. that if someone had squandered their inheritance, Se alguém tinha saído, um jovem judeu tinha saído e gastado totalmente a sua fortuna, if they tried to come back, se ele tentasse voltar para a comunidade, the whole community would actually gather together. toda a comunidade iria se reunir junta, And as a symbol of how destructive they had been,
E como um símbolo do quão destrutivo aquela ação daquele jovem havia sido, and how they had broken relationship with the community, e como aquela pessoa tinha quebrado o relacionamento com a comunidade, and how they'd broken with their own family, e como aquela pessoa tinha quebrado o relacionamento com a sua própria família, and how they'd broken from their father's guidance. e como eles tinham se separado da orientação e direção do pai. They would bring a clay pot like this. A comunidade ia trazer um vaso de cerâmica, de barro como este. This would be a symbol. Este seria um símbolo. Now remember, in a Middle Eastern culture, they were a very visual culture. Lembre-se, na cultura do Oriente Médio, a cultura em si era muito visual, A very dramatic culture. dramática. And if the son would try to return, E se um desses jovens tentasse retornar à comunidade, the community would come out to the gate to meet him. a comunidade inteira iria até o portão da cidade para recebê-lo. And then in front of him, E diante dele, together they would take this pot. juntos eles iam pegar este vaso de barro. As soon as the son arrived, Imediatamente quando o filho chegasse, they would do this. eles fariam isto. They would break it. Eles a quebrariam. And then they'd pick up one of the shards like this. E eles pegariam um dos pedaços. And they would say, "This is your brokenness. E eu mostrar para ele e dizer, esta é a sua quebra. This is the brokenness that you've caused in our community. Essa é a fratura, a ruptura que você causou na nossa comunidade. You've broken everything that's good." Você rompeu tudo com tudo que era bom. They'd put it in his face and say, "You've broken trust. E punham na face dele e diziam, olha, você quebrou a confiança. You have broken your father's heart. Você quebrou o coração do seu pai. It's beyond repair." É longe, não tem cura, não tem conserto. What you see here is a symbol of that brokenness. O que você está vendo aqui é um símbolo dessa quebra. This is the broken pieces of your broken life. Esses são os pedaços quebrados da sua vida quebrada. You are not whole. Você não é inteiro. You are not family. Você não é família. And you are not welcome. E você não é bem-vindo. And Kezaza literally means you are cut off. E Kezaza significa você está cortado, separado. And É o they fim. called this ceremony the Kezaza, E eles chamavam essa cerimônia de Kezaza, the cutting off. o corte, a ruptura daquela pessoa. And so this was just one more reason that boy would stay away. Então, essa era apenas uma das razões a mais pelas quais esse jovem não queria voltar. Even though there was so much pain where he was, Muito embora houvesse muita dor onde ele estivesse, there would be shame in coming back home. haveria mais dor de vergonha quando ele voltasse. And you know what? I think the same thing's true for us. E sabe, eu acho que isso é verdade para nós. We make the mistake of trying to satisfy those longings on our own, away from God. Cometemos o erro de tentar satisfazer esses desejos longe de Deus por nós mesmos, But what often keeps us there is the shame. mas o que nos mantém lá, na verdade, é a vergonha. The shame of admitting I was wrong. A vergonha de reconhecer que a gente fez coisas erradas, The shame we have to admit in front of others. a vergonha de admitir diante de todos que foi uma coisa errada, Not knowing how people are going to respond. não sabendo como que as pessoas vão responder, The shame we feel before God. a vergonha que nós sentimos diante de Deus, And it's that kind of shame that keeps us away. e esse tipo de vergonha que nos mantém distantes. But I want us to look at one particular verse. Mas eu quero que vocês olhem para um verso em especial na passagem. It's actually in verses 17 and 18. Na verdade, são os versos 17 e 18. We have it on the screen. Nós temos aí And it na tela. says this, when he came to his senses. Caindo em si, ele disse. It is so important for us to get this. É importante que nós prestemos atenção nisso. Because this is what we have to do over and over and over again. E porque é isso que a gente tem que fazer. We do this the first time we find our way back to God in Christ. Nós temos que fazer isso repetidamente, But cair we need em si. to do this every week when we come back. Nós temos que fazer isso toda semana para a gente voltar para Deus. We come to our senses. Cairmos em nós, em si. And he says, how many of my father's hired servants have food to spare? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Here I am starving to death. E eu aqui, morrendo de fome. I'm going to set out and go back to my father. Eu me porei a caminho e voltarei para o And meu I'm going to say, pai. Father, I've sinned against heaven and against you. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. We have to do that over and over and over again. Nós temos que fazer isso repetidamente. Because here's what happens. Mas é isso que acontece. When it says the son came to his senses, Quando o texto diz caindo em si, quando o filho caiu em si, the son remembered
who his father really was. O filho se lembra quem seu pai de fato era. He remembered what his dad was really like. Ele se lembra como seu pai era. And it dawned on him how his father will respond and react. E ele sabe se pergunta como seu pai vai responder e reagir. And at the end of the service, at the end of this gathering, E ao final dessa reunião da comunidade, I want to give you an opportunity. ao final desta reunião eu darei uma oportunidade a você. As I pray, À medida que eu orar, to take your longings for love to the Father. eu vou pedir que você coloque esse desejo de amor voltado para Deus. To take your longings for purpose to God. Que você leve esse desejo para Deus, que o seu desejo de propósito seja levado para To take your Deus. questions of why and search for meaning to God. Que você leve o seu desejo de fazer sentido, suas perguntas, que você as leve para Deus. But before we do that, let's talk about the kind of reception you will receive when you take them back to God. Mas antes de falar isso, deixe-me dizer o tipo de recepção, como você será recebido à medida que você leva tudo isso de volta para Deus. What kind of God, what kind of Father will you find when you come back home? Que tipo de pai você vai encontrar quando você retornar a Deus? What kind of Father is waiting for us? Que tipo de pai está nos esperando? It's the Father we see in the story of the prodigal son. É o pai que nós vemos na história do filho pródigo. Jesus tells us that as the son walked the journey back home, Jesus nos conta que, à medida que o filho fazia aquela jornada de volta para casa, it says this in verse 20b. isso está escrito no verso 20b. While he was Diz, still a long way off, estando ainda longe, his father saw him, seu pai o viu, and his father was filled with compassion. e seu pai, cheio de compaixão, And he ran correu to his son, para o seu filho, threw his arms around him, o abraçou and he kissed him. e o beijou. Who is waiting for us to return? Quem está esperando por nós para retornar? You know who's waiting for us to return? Quem está esperando por nós para que retornemos? Even this morning, Mesmo nessa manhã, exatamente hoje, quem está esperando? is a God who runs. É um Deus que To meet corre para nos encontrar. And we need to understand this is a big deal. Gente, isso é uma coisa muito importante. You see, in the first century Middle East, a father running just wouldn't happen. Na cultura do Oriente Médio, esse tipo de desejo do pai para a relação ao filho não iria acontecer. For an older man to run, it would be undignified. Para um homem da idade dele, um homem já de idade, correr em direção ao filho era pouco digno, era vergonhoso. It would actually be humiliating. Seria, na verdade, humilhante. Because first of all, for a father to run, he would have to pull up his robe. Porque para um pai correr, ele teria que erguer as suas vestes And it would expose the bottom of his naked legs. e ia mostrar a parte nua das suas pernas. Isso era vergonhoso. And culturally, for him to do that, that would have been very shameful. E se ele fizesse isso, seria algo muito vergonhoso em público. But what's more important is grown men never ran. E o que é mais importante, homens maduros e grandes jamais corriam, jamais. Especially respected men. Especialmente homens de respeito na comunidade. Other people ran to them. Outras pessoas corriam até eles. They ran to their attention. Eles corriam para eles para ter sua atenção. They didn't run to anybody. Mas eles não corriam atrás de ninguém. I mean, think about this. Pensa comigo. Think about your president or my president. Pense a respeito do seu presidente e do meu presidente. They're meeting with a world leader. Eles estão encontrando-se com líderes mundiais. The world leader's over there. O líder, o outro presidente, o líder mundial está ali do outro lado. They get off their presidential airplane. Eles descem do avião deles, presidencial. And then they go into a full sprint. E eles vão correndo os 100 metros para encontrar o outro. Is that going to happen? Isso vai acontecer? No, presidents Não. don't run. Presidentes não Right? correm. They Tá? don't run. Eles não correm. It's undignified. É pouco digno. Important people don't run. Pessoas importantes não correm. So why is the father running? Então por que o pai está correndo? Here's why the father was running. É por causa disto aqui. Because he got a glimpse of his son. Porque ele teve um olhar rápido do filho chegando. He was running out of love. Ele estava correndo com motivação de amor. This boy, this child of his was lost is now found. Esse filho que estava perdido agora foi encontrado. He's running for love. Ele está correndo por causa do amor dele. Amen? Amém? But he's also running for another reason. Mas ele também está correndo por outra razão.
Because the others in town had also heard that the son was coming home. Porque outros naquela cidade haviam ouvido que o seu filho estava voltando. Word had now gotten out into the community. Say it again? Word had gotten out into the community. Tinha se espalhado a notícia de que o rapaz estava voltando. That the boy was on his way back. Que o menino estava voltando. And so they were gathering near the city gate. Então eles estavam se reunindo às portas da cidade. They wanted to get to him. E eles queriam pegá-lo. They wanted to get to the father's son. Eles queriam pegar o filho daquele pai e ter uma They conversa wanted com to ele. perform the kezaza. Eles queriam fazer a quesaza com They ele. were going to tell him what he deserved. Eles iam falar o que ele merecia ouvir. They were going to give him what he earned. Ele vai receber o que ele precisa. And they would tell him, you know what? Eles vão dizer para ele, You sabe uma have broken coisa? everything that's good. Você quebrou tudo o que é bom. You've broken trust. Você quebrou You've broken confiança. community. Você quebrou comunidade. You broke your father's heart. Você quebrou o coração do seu pai. What you've done, you've damaged is beyond repair. O que você fez é um dano que não tem conserto. This right here, it's a symbol of the brokenness of your life, the mess you've made. Isso aqui é um símbolo da bagunça e da quebra da sua You vida. are not whole. Você não é inteiro. You're not family. Você não é íntegro, você You're não é not família. welcome. Você não é bem-vindo. You are cut off. Você está cortado da They're going to go, comunidade. Kezaza! Kezaza! É. And you know what? Sabe de uma coisa? That's the son. That's the reception the son expected. Essa é a recepção que o filho esperava ter. And it may have been the reception he actually deserved. E talvez tenha sido ou fosse a recepção que ele merecia. And the father knew this was coming. E o pai, como judeu, sabia que isso iria acontecer. So what does the father do? Então o que o pai fez? Ele se antecipa. What does the father do? He anticipated He himself. runs. Ele correu. He runs. The father humiliates himself O pai se humilha e corre para o filho. in front of his neighbors. Na frente dos vizinhos, He runs because he's going to protect his boy from the kezaza. porque ele corre para o seu filho para protegê-lo da cerimônia do Kezaza. Before anybody can perform the kezaza, he would get there first. Antes que qualquer um começasse a cerimônia do Kezaza, ele iria chegar lá e protegê-lo. And so at the very first sight of him, he runs. A primeira visão que ele tem do filho, ele corre. And before they can perform the kezaza, E antes que eles realizassem o he Kezaza, embraces him with grace. ele o abraça com And he graça showers his son with kisses. e derrama beijos sobre o seu filho. And here's what I want you to get. Do you get this morning that that's the God who runs for you? Você pegou essa ideia de que esse é o Deus que corre por você? This is how God responds to you every time. É assim que Deus responde a você todas as vezes. This is the Father God that we will find. Esse é o Deus Pai que nós vamos encontrar. A God who runs to rescue us from shame. O Pai que nos corre para nos encontrar e nos salvar da vergonha. Who meets us with open arms of acceptance and grace. Que nos encontra com braços abertos e com graça And great mercy. e grande misericórdia. We had a young lady in our church named Victoria. Nós tivemos uma senhora na nossa igreja, uma jovem chamada Vitória. She told her whole story to our church. Ela contou a história dela para toda a nossa igreja. Her story, she said, is she went through a living hell. E a história dela, essencialmente, é que ela passou por um inferno. She grew up in a sexually abusive and also a physically abusive home. Ela cresceu num lar que era emocionalmente abusivo e fisicamente abusivo. And so she was also longing for love and purpose and meaning. E ela estava desejosa de encontrar propósito e amor e significado. And she tried just about everything she could to satisfy those longings. E ela tentou praticamente quase todas as coisas para satisfazer esses desejos. Drugs, Drogas, lots of men, monte de homem, and her life was broken. e a vida dela foi quebrada. And I'll never forget the Sunday that she got baptized at our church. E eu nunca me esqueço o domingo no qual ela foi batizada na nossa igreja. Because when people get baptized at our church as adults, we have them share their story. E porque quando adultos são batizados na nossa igreja, nós os convidamos a compartilhar a sua história. And she told her story. E ela contou a história dela. And after she told her story, E à medida que ela contou a história dela, she went down to the water ela baixou as of águas baptism and then came back up. e saiu das águas. And our whole church, hear me on this, our whole church stood in a standing ovation.
olha, e sabe o que aconteceu à medida que ela saiu das águas? The whole Toda a community igreja se levantou came e to their feet vibrou, and just gritou por ela. erupted in applause. E romperam num grande aplauso por aquela vitória, And it por was aquela like that whole pessoa. church said, in this place there will be no Kezaza. Era como se a igreja inteira estivesse dizendo para a Vitória, aqui nesse lugar não tem casasa, Vitória, There não will tem. be no Kezaza, not in this church. Não nessa igreja vai ter casasa, aqui não tem casasa não, Because we are God's people. porque nós somos o povo de Deus. There's a particular image that always comes to mind when I think of the Father running. Tem uma imagem que sempre me vem à mente quando eu penso no pai correndo. Maybe you've seen this, I don't know. Talvez você tenha visto isso. I got to be in Rio where, of course, they had the Olympics in 16. Eu estive no Rio, onde obviamente nós tivemos os Jogos Olímpicos de 2016. This particular image comes from the Barcelona Olympics in 92. Essa imagem vem dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Derek Redmond was the favorite to win the 400-meter race. Derek Redmond era o favorito para ganhar o sprint de 400 metros. And he had trained his whole life for this moment. E ele tinha treinado a vida inteira, toda a vida dele, para aquele momento das Olimpíadas de Barcelona. And he'd been running well. E ele estava correndo bem. He'd recorded the fastest time in the qualifier. No qualifying, ele registrou o melhor tempo. And so as the gun went off in the semifinal race, E Derek got off to a good start. Na semifinal, quando o tiro disparou, ele saiu correndo, ele saiu avançado. And he was running smoothly. E ele estava correndo bem, suave. When at about 150 meters into the race, something happened. Até que 150 metros dentro daquela corrida de 400, alguma coisa aconteceu. And here's the story. E aqui é a história. Who ran to his help? Who ran to his help? Who ran to his help? Quem correu até o Derek Redmond? The Father, right? Foi o pai. I've seen that video so many times. Já assisti esse vídeo muitas vezes. I got two boys that run track. Tenho 2 filhos que correm, fazem atletismo. And so I so identify with that father. E me identifico tanto com esse pai. And I know I would do that for my boys. Eu faria isso pelos meus filhos. And how much more would our Heavenly Father do that for you? Quantas vezes mais o nosso Pai Celestial não faria por nós? I want to give you some time just to pray. Eu queria ter um tempo para a gente orar. And during this time of prayer, E durante esse período de oração, I want you to think about some of the longings that you have. eu quero que você pense sobre aqueles desejos que você tem. You have longings to love and to be loved. Você tem desejo de amar e ser amado, ser amada. You have longings for purpose to make a difference out there. Você tem o desejo de propósito. And you have longings for answers to questions like why God?
E você tem desejo de fazer sentido das coisas. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? And I guess I've been a pastor long enough, E sabe, eu acho que eu tenho sido pastor o tempo suficiente. and I've heard enough stories. E tenho ouvido histórias o suficiente. Those longings are going to take you to some place that you never wanted or intended to be. Aqueles desejos podem te levar para lugares onde você nunca quis estar. Or you can come to your senses Ou- and let those longings bring you back to Ou God. você pode cair em si e deixar que esses desejos o levem ou a levem de volta para Deus. Let's all bow for a word of prayer. Vamos abaixar nossa cabeça no momento de oração. Father God, we come to you right now. Senhor Deus, nós vimos diante do Senhor agora. And because you created this way, we want to be loved. E porque o Senhor nos criou dessa forma, nós queremos ser amados, amadas. And we want to give love. E queremos dar amor às pessoas. And Father, right now and this morning before you, E Senhor, agora de manhã diante do Senhor, we repent and we say we're sorry for the ways that we've tried to satisfy that longing for. nós pedimos perdão pela maneira como nós tentamos satisfazer esse desejo de amor. We come back to you. Nós retornamos a Ti. And Father God, we know that inside of us we want to make a difference. E Senhor, nós sabemos que dentro de nós queremos fazer diferença. And for some of us it's caused us to work way too hard, E para muitos de nós causou a gente trabalhar demais where we've neglected things that you've told us are important. e que nos levou a negligenciar coisas que o Senhor diz que são importantes. And so Father, we repent for trying to find satisfaction for that longing for purpose. Então, Senhor, nós nos arrependemos por tentar encontrar satisfação nesses excessos, And Pai. we come back to you. E nós retornamos ao Senhor. And Father, there's enough pain in all of our lives Senhor, tem tanta dor suficiente em nossas vidas, Pai. that there are lots of questions of why that we all ask. E tantas questões e questionamentos em nós. Por que tudo isso acontece? Lord, I ask that even in our doubts, Senhor, eu te peço que mesmo nas nossas dúvidas, that we take our doubts to you que nós levemos as nossas dúvidas a Ti, rather than let them drive us away from you. ao invés de deixar que elas nos levem para longe do Senhor. And it's in Jesus' name that we pray. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amen. Amém.